Olá, sejam bem-vindos ao Premier Racing. Olha, eu vou te dizer que hoje é um dia está sendo muito especial para mim, tá? Mas primeiramente vamos agradecer aos nossos parceiros, Trópico Designer, Ricardo, pela sua arte. Você aí que está interessado em ter um objeto de decoração voltado para o automobilismo, entre em contato lá com a Trópico Designer, tem coisas sensacionais para você, para sua casa. Agradecer, é claro, ao Vitor Ladeira, que está sempre conosco, sempre com o seu Live Paints nos autódromos. Você também é que tem o seu carro, que gostaria de personalizar o seu carro, na verdade, de eternizar o seu carro num quadro, entre em contato com o Vitor, que é sensacional. Agradecer ao Paleta Filmes, o nosso diretor, e a Swain TV, ao Murray, aqui pelo nosso espaço e pelo Premier Racing. Dentro do nosso mercado, né, de automobilismo, a gente tem várias vertentes, vários profissionais de diversas áreas. E hoje está sendo uma honra trazer o Brum, que vai me dizer agora como que é o seu nome completo. Obrigada, viu? Uma honra tê-lo aqui. Imagina, obrigado. Começamos bem, começamos com café, fico feliz. O pessoal me recebe com café, você sabe que está no meu coração já. Grum é um apelido de Alexander Grunwald, que é o meu nome, sobrenome Grunwald. E o pessoal me chama de Grum, tem o @Fórmula Grum no Instagram, em todas as minhas redes. Então o pessoal dos autódromos me conhece como Grum. Então essa figura... Alexander Grunwald, ela é mais institucional, ela está mais fora dos autódromos, dentro dos autódromos é só o Grum mesmo, e parece uma coisa de velocidade, né? Meio de acelerar, né? Grum. E assim, eu vou te dizer que sempre te vi nas pistas, sempre atrás, ou sempre ali organizando o mídia de algum atleta ou de alguma categoria, sempre acompanhando praticamente o seu dia a dia ali, né? Chegando no escritório e saindo. Acho isso fabuloso, assim. Acho que já não sei há quantos anos que eu acompanho isso. Olha, eu não sei há quantos anos você tem rede social, mas provavelmente desde o comecinho do Instagram ali em 2011, 12, Sim. eu tenho bastante coisa, bastante postagem a respeito do meu trabalho. Eu trabalhei muito tempo como publicitário e a gente está falando de uma carreira de 30 anos, né? Durante 10 anos eu fui publicitário, aí em 2006 eu fiz uma migração para o jornalismo, fiquei 13 anos dentro do Grupo Globo, e aí eu já fazia um pouquinho de bastidores, né, nas redes sociais do meu trabalho. A gente era um perfil um pouquinho diferente, né, dentro de uma emissora de televisão, não podia fazer coisas nas redes sociais como hoje em dia se faz, né? Aberto, né? Hoje em dia tem uma visão muito diferente, né? O mercado tem uma visão muito diferente sobre isso, mas uns anos atrás não era assim. E quando eu saí da Globo no fim de 2018, eu abri a minha agência, né, que é a agência Fórmula Grum, também tem lá no Instagram, agência Fórmula Grum, e desde então eu passei a atuar em diferentes frentes, né? E dentro do automobilismo, obviamente, que é um lugar onde eu já atuava bastante, e fui chamado para coordenar a parte de conteúdo da Stock Car. Então eu montei toda a parte de conteúdo de profissionais de captação de vídeo, design, motion, etc., nesses últimos 6 anos. Então entre 2019 e 2024 eu que cuidei dessa parte, né? Fora meus outros clientes também, que eu tenho na minha agência há algum tempo. Então o pessoal acostumou-se a ver um pouquinho desse dia a dia, que juntava um pouquinho do profissional de comunicação que eu sou, jornalista, criador de conteúdo, então tenho conteúdo autoral que eu faço, conteúdo para terceiros, com também essa parte de montar uma estrutura de criação de conteúdo, né? Então você vê pelo café, por exemplo, você percebe que eu sou um cara muito voltado para essa coisa da comunicação, do conteúdo e tal, porque a gente está sempre ligado no café justamente para segurar essa onda, né? E dentro da Stock, não só a Stock Car, né, eu fazia, dentro da Vicar, que é a empresa promotora, eu fazia a Stock Car, a Stock Light, a Fórmula 4 Brasil e a Turismo Nacional. Então, eu dirigia o conteúdo de todas essas categorias e é um trabalho, assim, um pouco insano, tá? Vou ser bem sincero com você que ser organização de qualquer coisa é um negócio muito intenso e da maior categoria da América Latina e de outras categorias que estão dentro do evento também, é um negócio que a gente brinca, os 365 dias do ano. É literalmente isso, você pensa todos os dias do ano nisso, só que por outro lado isso traz um know-how, traz uma bagagem muito grande, né? Uma capacidade de enxergar os eventos de outra maneira, e quando você transfere isso para outras situações, você meio que antecipa alguns cenários, você consegue enxergar as coisas de outros ângulos, e isso obviamente reflete no seu trabalho, né, de uma maneira positiva. E me conta uma coisa, você, na Globo, você era da parte de jornalismo e você foi para uma parte que era praticamente organização de uma mídia gigantesca. Porque se você for juntar aí todas as
as métricas das redes sociais da Stock, da Vicar, é milhões, né? Que a gente está falando aí em números. Sim, com certeza. O que acontece é o seguinte, eu tive essa década trabalhando como publicitário, isso me trouxe um know-how, digamos assim, de você olhar o viés comercial da coisa, né? Então, de olhar para eventos, clientes, marcas e tudo mais com um olhar vendedor, né? Quando eu migrei para o jornalismo, já com 30 anos de idade, essa migração ela foi pensando no automobilismo. Eu não migrei pensando em televisão, pensando em jornalismo, eu migrei pensando em trabalhar com esporte a motor, trabalhar com o universo das corridas. Foi algo deliberado, foi algo que eu fiz planejado, pensado, e, óbvio, não foi um processo simples, mas foi pensado, vou mudar a minha vida inteira, e de fato mudei. Eu mudei de cidade, eu mudei de profissão, eu mudei de um monte de coisa, e eu tive que me adaptar a uma série de coisas, né? Mas porque eu tinha o objetivo que era trabalhar com o universo do automobilismo, Até trabalhar então, com as corridas. Nessa época, o automobilismo era Eu totalmente era fã. místico, não? E era uma coisa super mística para pensar em entrar numa categoria, pensar em trabalhar numa categoria. Pensar em trabalhar numa categoria é uma coisa que já tinha passado pela cabeça, de fato, só que no viés do marketing, né? Eu já tinha pensado, de repente, entrar em departamento de marketing, conversar com uma marca, com uma montadora, com uma petrolífera, alguma coisa assim que tivesse alguma relação, só que eu nunca tinha pensado no viés de criação de conteúdo ou jornalismo, né? E aí, quando eu fui para o jornalismo, para trabalhar com isso, eu fui muito determinado e eu falei durante todo o meu processo seletivo lá dentro, eu falei, olha, eu quero trabalhar com automobilismo, eu estou mudando porque eu quero trabalhar com automobilismo. Sempre deixei isso muito claro. E quando eu fui selecionado, aprovado, passei na seleção e tal, logicamente me encaminharam para esse lado, né? E então foi muito rápida essa transição. Em 1 ano e meio eu estava fazendo uma prova para um estágio de jornalismo esportivo, que não era especificamente automobilismo, e 1 ano e meio depois eu estava formado e trabalhando como produtor do programa do Reginaldo Leme. Então, foi um negócio no Sport TV, foi um negócio muito rápido, né? E aí eu comecei a frequentar os autódromos como produtor de conteúdo do programa do Reginaldo, né? E eu estava lá fazendo matérias, eu estava lá trabalhando, também fiz web, fiz muita coisa para Globo.com, fiz muita produção para Jornal Nacional, Esporte Espetacular, foram 13 anos dentro da casa, né? Então, a maior parte do tempo eu estava dentro do Sport TV, pelo dia a dia, mas, obviamente, eu produzia muita coisa. Mas era um olhar jornalístico, era uma produção de conteúdo estritamente jornalística. Claro, a gente vai atrás de histórias, né? O jornalismo, para mim, ele é muito voltado para histórias humanas, evidentemente. Eu sempre vou olhar para as histórias humanas, né? Tudo isso é feito por gente, né? E aí, quando eu saí da Globo no fim de 2018, eu tinha 2 coisas ali muito grandes na minha carreira, que eram 10 anos como publicitário, 3 anos como jornalista. Eu olhei para aquilo e falei, essas coisas podem se somar, né? E aí eu iniciei o que eu digo que é a minha terceira carreira como produtor de conteúdo, criador de conteúdo, né? Que é você trazer o didático e o editorial do jornalismo, que é necessário para você ter credibilidade no seu conteúdo, com o mercadológico, o vendedor do marketing, da publicidade. Você tem um propósito de venda dentro do conteúdo que você está criando. Sim. E isso casou muito bem quando eu fui para a organização da Stock Car. Porque, obviamente, a gente tem as marcas envolvidas, os patrocinadores, a própria venda da imagem do evento, né? Você precisa comunicar o evento de alguma forma. Como ele precisa ser visto, né? Isso precisa ser comunicado de forma oficial e com intenção, né? Então, o conteúdo ele tem que ter propósito e intenção, né? E, obviamente, que se você fizer isso de uma maneira muito vendedora, né, o cérebro humano ele tem essa coisa de criar repulsa. Sim. Quando você entende uma manipulação. Então, se você fizer de uma forma deliberadamente vendedora, é capaz que a pessoa que está consumindo aquele conteúdo olhe e fale, não, eu não quero isso. Só quando você veste isso de outras formas, de entretenimento, história, né? De jornalismo, você faz a pessoa consumir aquilo por vontade dela, e ela para quando ela quiser parar de consumir, mas ela está consumindo, entendeu? E aí você está fornecendo, você está oferecendo opções. E aí tem um lance muito interessante também, que é o seguinte, quando você está na organização de uma categoria, você tem que entender o brand persona daquela categoria. Então, assim, por exemplo, o brand persona da Stock Car, ele é muito diferente da Fórmula 4, por exemplo. Né? Não é só uma questão de idade, faixa etária do público. É perfil, é tipo de gosto, é poder de decisão de compra, é um monte de coisa que está envolvida nisso. E quando a gente fazia essas coisas, né, fazer esses conteúdos, eram as mesmas pessoas fazendo o conteúdo da Fórmula 4, o mesmo designer, a mesma produtora, o mesmo câmera, o mesmo editor, e o conteúdo da Stock, e o conteúdo da Stock Light,
e o conteúdo da Turismo Nacional, e eram coisas diferentes. Então você via produtos diferentes. Isso tem que ser feito deliberadamente, né? Cada um tem a sua ideia de consumo, né? E aí quando isso vai reverberar na ponta do consumidor, né, de quem está consumindo aquele negócio ali, tem um outro viés aí que precisa ser muito respeitado. A gente não torce para ninguém. Então eu não vou falar para você, torça pelo piloto A, pelo piloto B, entendeu? Pela equipe X, pela equipe Y. Tem que ser super neutro, né? Tem que ser neutro, mas apresentando os personagens. Então, esse é um lance muito bacana, porque a gente apresenta os personagens dentro desse conteúdo de entretenimento, dentro desse conteúdo jornalístico. Então, todos os personagens estavam ali. Eu sempre dou um exemplo de uma coisa que aconteceu no ano passado, que muita gente falava assim, a molecada da Stock Car. Então, assim, virava uma coisa assim, meio que assim, tudo no mesmo, sabe, não é a panela ali, ó, tem 5 garotos de 22 anos ali. Aí você olha os perfis desses meninos, são totalmente diferentes. Mas eles são um recorte da juventude que está acompanhando a categoria e renovando o grid. Sim. Só que assim, dentro disso daí, você olha 5 perfis, 5 personagens totalmente diferentes. E aí quando você via, por exemplo, o vídeo de vitória do Felipe Batista, era o cara que era eu tô desbancando, né, os veteranos, ele subindo no pódio batendo no peito, eu tô superando, lá. Ele falava de um jeito assim meio afrontoso, e esse personagem afrontoso era legal. Aí você via o Dudu Barrichello. Rebelde, né? O rebelde. Aí você via o Dudu Barrichello com a mesma idade vencendo, aí ele pegava. O vídeo dele vencendo era assim: oi, mãe, eu ainda vou vencer na sua frente, sabe? Fazendo beijo na namorada, fazendo FaceTime com o irmão. Era uma coisa assim, muito amorosa, família, abraço no pai. E falando com o pai, você é meu ídolo. Então, assim, você mostra um moleque família pra caramba e outro que é o jovem rebelde. Os 2 garotos com 22 anos. Eu não vou falar pra você, torça para um ou torça para outro. Eu vou apresentar esses 2. Aí você vai se identificar com algum deles ou com nenhum. Né? Também tem isso. Você, de repente, vai se identificar com outro personagem que não tem nada a ver com isso. Então, a grande magia, eu acho que é essa, né? Da gente entender o nosso limite quando a gente está criando conteúdo. Até onde vai a nossa intenção, mas também até onde onde começa a decisão de quem está consumindo. O poder de escolha de quem está consumindo. Você precisa respeitar isso. Senão vira algo imposto, senão vira algo que é fabricado. E não é para ser assim. O cardápio da pizzaria. Tá aqui, ó. Mas eu não vou fazer você comer um determinado sabor, entendeu? Então, em média, livres, quantas pessoas você coordenava? A gente começou com 4 pessoas, na verdade 3, que viraram 4 logo no início. E quando a gente encerrou, na última etapa, no fim de 2024, a gente estava com 16. Então é uma equipe bem grande. Isso inclui câmeras, editores de vídeo, pessoal de design motion graphics, produtores. E assim, eu não atuava na gestão de mídia social e nem em foto. Tá? Então, assim, a parte de conteúdo é basicamente conteúdo audiovisual. Mas a gente não tinha os fotógrafos no nosso guarda-chuva e nem o pessoal da gestão de mídias sociais, né? Então, assim, a parte de arte de mídia social, essas coisas não é com a gente, mas toda a parte de YouTube, suporte à transmissão, conteúdo do YouTube, conteúdo de vídeo que vai para a rede social, vídeo release para a imprensa, suporte a televisões, toda a parte, apresentações comerciais em vídeo, os conteúdos de vídeo que rodavam nos camarotes, por exemplo, em toda a parte de sinalização de público, tudo isso era feito por nós. É um material muito grande e, de novo, 4 categorias, né? Não é uma coisa simples. Nossa, eu fico imaginando a cabeça pensante disso, né? Como que é dormir? Então, não há dormir nesse momento. Como assim. você consegue respirar para criar alguma coisa legal, assim, uma coisa diferente ou não? Não havia muito o dormir em paz, na verdade, porque são 2 coisas. Primeiro que eu sou um cara muito ligado na inovação. Então, assim, pensando no que a gente nunca fez e no que ninguém fez ainda. Então, a gente olhava para o nosso trabalho. É fácil você imitar o que está sendo feito lá fora. Fácil. Você pega uma referência, manda para o seu editor, para o seu câmera e fala, faz igual isso aqui. Muda a cor, né? Não, esse é o caminho mais fácil do mundo. Só que serviu para eles lá fora. Não serve para a gente aqui. No máximo, você tem uma referência de linguagem. No máximo, você tem uma referência a respeito da dinâmica daquele material, daquele conteúdo. Aquele conteúdo não vai servir para a nossa realidade, para a nossa cultura, para o nosso brand persona. Então, tudo tem que ser pensado para a nossa realidade aqui. Então, pensar nisso era uma coisa que literalmente eu pensava todos os dias. E que literalmente eu sonhava com isso. E
Eu não estou exagerando. Eu sonhava com o trabalho, com o meu trabalho, e sonho até hoje, muitas noites. Isso não é algo anormal para mim. Só que chega um momento em que isso se torna uma coisa tão recorrente que você precisa reavaliar o que você está fazendo. É óbvio que a gente busca coisas inéditas, a gente busca coisas inovadoras, a gente implanta coisas inovadoras e que o mercado olha e vira uma referência, vira uma vitrine, o holofote está em cima, então vira referência para quem está começando. Isso é maravilhoso. Só que chega um momento que você se retroalimenta dessa coisa de tal maneira que você precisa avaliar se aquilo está sendo saudável para você. E a minha decisão de sair da organização passou muito por isso. Quando eu decidi, lá por março, abril de 2024, que seria a minha última temporada, foi uma decisão consciente, pensando justamente nisso. Eu estou começando a bitolar no negócio de uma maneira que não está sendo mais saudável para mim. Né? Fora que eu queria, evidentemente, fazer muitos outros projetos que eu não conseguiria fazer por falta de tempo, de energia, né? Às vezes de algum conflito de imagem, coisas que eu estava segurando, que estavam na geladeira, que eu tinha vontade de fazer, que eu não estava conseguindo atuar. Mas, obviamente, essa coisa da criação, essa questão de como a criação trabalha o tempo todo na tua cabeça, de uma maneira em looping, né? De uma maneira que não cessa nunca. Eu hoje tive uma conversa com um designer que eu falei, você fez uma arte que está aprovada, mas a tua criação não para aí. Você vai continuar pensando numa solução melhor para a próxima. E mesmo que a gente queira seguir com esse padrão até o fim do ano, não significa que você tenha que parar de criar. Por quê? Quando você continua criando, é como se fosse uma fonte. A fonte vai continuar jorrando. Eu já enchi a garrafa, está tudo certo. Mas a fonte não vai falar, você encheu sua garrafa, ótimo, vou parar de jorrar. A criação é isso, cara. O cérebro que trabalha com criação, ele é como uma fonte que não para de jorrar. E você precisa entender onde você vai engarrafar tudo isso, né? Se você vai ter capacidade de engarrafar tudo isso, de escoar, de distribuir tudo isso, senão você acumula isso em você. Né? E aí chega uma hora que você precisa também renovar. Né? Você precisa estar em outros lugares, fazer outras coisas, pensar outras lugares, coisas. Né? E até mesmo porque você tem uma agência, Sim. Além de, né, porque acredito que esse seu cliente deve ter tomado muito seu tempo, você também tem outros clientes que não têm a ver com o mundo do automobilismo. Sim, exatamente. A gente tem uma setorização, digamos assim, né, dentro do nosso trabalho, que vai para 3 áreas. Né? Uma área corporativa, então conteúdo corporativo, a outra é conteúdo de creators, que inclusive isso inclui o meu canal, Fórmula 1, meu conteúdo autoral, temos outros creators também dentro da nossa estrutura, e o que eu chamo de racing content, que é o conteúdo voltado para corridas, né, para automobilismo. E, obviamente, que a Vicar, né, o trabalho com a Stock Car, tomou muito volume dentro disso, né? Ganhou muito volume dentro disso do racing content, né? Nos últimos anos. E agora a gente está até equilibrando um pouquinho isso, né? Até dando um pouco mais de atenção para as outras frentes, mas eu tenho clientes no mundo corporativo que não tem nada a ver com automobilismo. Eu tenho um cliente na área de logística, que não tem... Aí você fala, não tem nada a ver com corrida, né? Legal, você descansa um pouquinho. Ele é o operador logístico oficial do Instituto Ayrton Senna. Aí você vai trabalhar, você vai chegar lá, você vai fazer vídeo sobre o quê? Sobre o capacete do Senna, troféu de 91, aquelas coisas. Aí você fala, tem mais corrida de novo. Como. Então, o automobilismo ele acaba vindo, né, para a gente de várias formas também, né? Mas a gente tenta equilibrar um pouquinho isso, né? O trabalho de criação de conteúdo como creator autoral, ele é voltado para o automobilismo, é uma coisa que eu escolhi fazer, eu quero fazer, mas eu também sou contratado para fazer outras coisas que não vão ao ar, digamos assim, né? Então, às vezes eu atuo dentro de empresas, fazendo treinamentos, fazendo media training, fazendo palestra, fazendo mediação de fóruns, de seminários. Então, tem coisas que não são exatamente conteúdo consumido pelo público, mas que eu também faço, né? Escrevo livros, né? Desde 2008 como redator do Anuário do Reginaldo Leme, lancei a biografia do André Bragantini. Então, eu tenho uma atuação como profissional de comunicação em várias frentes, audiovisual, escrita, né? E a minha agência também atua em diversas frentes diferentes do automobilismo, né? Mas agora, dentro do nosso Racing Content, né? Saiu a Vicar, né? A gente está com uma operação mais voltada para pilotos, conteúdo de pilotos, né? Então a gente tem pilotos na Stock Car Pro Series, na Stock Series, na Turismo Nacional, na Fórmula 4, na Fórmula Delta. Tem vários pilotos em várias categorias que estão fazendo conteúdo com a gente. Aí é conteúdo para YouTube, conteúdo para rede social, é conteúdo de apoio à imprensa. Aí depende do pacote que cada um quer contratar, né? Mas a gente também respeita muito isso, respeita muito o perfil do piloto. O que o piloto precisa? Não adianta eu chegar com um pacote pronto.
A grande magia do negócio está nisso daí, né? Também entender, né, o brand da persona, né? Como você falou da Uhum. Vicar, também o piloto é a mesma coisa. Tem que Sim, entender o perfil dele e às vezes dele e do público dele. e do público dele. E hoje, aquilo que você estava dizendo ali em off, eu estava ouvindo, que hoje em dia o atleta, piloto, ele não é só a corrida, né? Essa parte, o marketing esportivo, eu acredito que é muito relevante, muito importante para a continuidade dele ali na pista. Sim, com toda certeza. A frase que eu falei aqui, eu vou repetir para você que está ouvindo a gente aqui, é a seguinte: o que faz um piloto profissional não é pilotar, né? Se você é um bom piloto, parabéns, né? Sua obrigação é ser um bom piloto, mas o que te faz um piloto profissional é tudo que você faz fora do cockpit. A sua reunião com o engenheiro para você melhorar a sua relação com o seu patrocinador, com o fã, com a mídia, como você desenvolve sua mídia e tudo mais. E esse 360 do piloto hoje, ele chega a ser mais importante do que ele está fazendo dentro da pista. Ele chega, às vezes, a tomar uma dimensão maior do que o que ele está fazendo dentro da pista, porque você não pode depender do seu resultado esportivo para você gerar retorno. Não pode. Você tem que entrar o ano pensando, eu vou aparecer aqui, 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 assim, assim, assim. Ah, mas e se eu não vencer, e se eu vencer? Se você vencer, ótimo. Plus a mais. É um plus, exatamente. Você ganhou uma cerejinha no seu bolo ali. Mas a questão é, você tem que aparecer e você tem que dar retorno independentemente de onde você está correndo, do resultado que você teve, você tem que aparecer. E existe uma conta, que é uma conta que a gente conversa muito, que é a conta 3-1, que é o mínimo. A cada 3 dinheiros que você coloca dentro de um running, digamos assim, de um projeto voltado para o running. Então, assim, seu carro, seu engenheiro, tudo que diz respeito a competir, correr, você tem que botar mais um, pelo menos, voltado para ativações e outros agregados. Então, você está falando de foto, de vídeo, de brinde, de público, de camarote, de relacionamento. Então, todas essas outras coisas, elas compõem pelo menos um quarto do seu orçamento. Se você não fizer isso, você está correndo anonimamente. Você está gastando dinheiro para ser anônimo. Isso é um negócio que cada vez mais com o digital é mais importante. Porque hoje, pensa, um fim de semana, um piloto que compete 8 etapas no ano. É um campeonato até longo, né? E beleza, ele tem 2 dias de autódromo em 8 datas, são 16 dias. O ano tem 360. Então, esses 360 você aparece no digital todos os dias. E você pode, se quiser, aparecer em várias frentes diferentes, em várias plataformas diferentes, tá? E aí, quando você tiver essas 16 datas em que você está no autódromo, você consegue fazer algo mais com aquilo, presencialmente. Mas o digital te salva todo dia. O digital paga a tua conta ali, né? Todo dia, te mantém. Te mantém no ar, quem não é visto não é lembrado. Sim. O digital te mantém no ar todo dia. Então, isso é um negócio muito importante. Você precisa pensar nisso. Se você está pensando só em correr, você não está enxergando onde essa conta vai ser paga, né? Essa conta vai ser paga no que você está fazendo fora da pista. E muita gente ignora isso, infelizmente, muita gente ignora isso solenemente, sabe? É uma coisa de ignorar deliberadamente. Tem gente que não sabe, tem gente que não sabe. Mas, gente, estamos em 2025, né? Era da informação. Então, se a pessoa ignora isso hoje em dia, ela está deliberadamente fechando uma porta. E o único prejudicado é quem está pagando a conta. É aquele cara que está bancando para o piloto correr, seja ele próprio, tá? Seja do bolso, não importa. Então, assim, quem está pagando aquela conta está sendo prejudicado por uma atitude assim. Então, se você é piloto e você não está investindo pelo menos 3-1, né? Pelo menos essa conta, porque a Ferrari na Fórmula 1, por exemplo, é 3-5. Você está entendendo? Você está entendendo que a parte de ativação, mídia, etc., ela é maior que a parte de running? Então, se você não está fazendo pelo menos essa conta de 3-1, você está fazendo errado, né? E isso, não estou vendendo o meu serviço aqui, tá? Eu estou falando assim, pense no seu combo, funciona, né? No que funciona para você e ative. De repente, é só relacionamento, camarote. Eu não estou falando para você fazer Instagram. Estou falando, de repente, assim, pô, o meu cliente é um distribuidor de sei lá o quê e eu preciso estar com os revendedores. O seu business é camarote. Cara, enche um camarote, vai lá fazer ativação, vai fazer a convenção de vendas, aquilo que ninguém vê, aquilo que não está na rede social. Mas vai lá, trabalha. É isso que vai garantir o seu retorno e é isso que vai garantir a sua renovação de patrocínio. Você, como Alexander, assim, a parte... Já pensou em fazer um curso, em dar curso, em fazer mentoria, alguma coisa? Se você fizer, eu já estou dentro. Já tem alguma coisa nesse sentido? Tem sim. Na verdade, tudo isso que você falou
passa um pouquinho pela falta de tempo, né? A gente fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não dando atenção a isso. Mas sim, eu faço mentorias, a maior parte delas até de maneira informal, mas eu faço mentorias principalmente para as pessoas que estão mais relacionadas com a minha operação de agência. Então, os creators que estão dentro da minha operação, eu tenho essa parte de mentoria sim. E curso é uma coisa que eu pretendo fazer um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais estruturada, né? Porque as conversas informais, elas acabam trazendo muita coisa legal, Sim. as pessoas gostam disso, às vezes as pessoas me cobram até para ter mais cortes de podcast no meu feed, porque elas gostam das coisas e tal, mas eu queria transformar isso de uma maneira um pouco mais, com um pouco mais de metodologia, sabe? Sim. Transformar isso Pedagógica. de uma maneira um pouco mais pedagógica, exatamente. Não ficar muito no achismo, ou na minha opinião, ou na minha observação. É trazer métricas, é exatamente isso que você falou. Trazer métricas, trazer comprovações do que eu estou falando, para mostrar às pessoas o que de fato funciona, né? E a mágica do que eu faço também é muito no sentido de que não é só o que funciona para você não vai funcionar para ele. Isso é maravilhoso, eu adoro. Mas o que eu fiz 6 meses atrás já não funciona hoje. E o que eu estou fazendo hoje, talvez... Também acaba com isso. É. A gente tem que inovar o tempo todo. A comunicação é viva. Ela é móvel, ela é viva. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Se eu faço um curso, alguma coisa que é muito engessado, né, a pessoa vai ver isso daqui a um ano, de repente, já não vai servir mais. Então, eu também tenho essa preocupação, né, de fazer algo que seja realmente relevante para as pessoas, que traga algum conhecimento adicional para as pessoas, mas de uma maneira que ela possa aplicar. Que hoje que eu vejo, assim, de 2021 para cá, 2022, 2023, começou a surgir milhares de pessoas, né, profissionais que são da área digital, que fazem redes sociais. Aí você vai no autódromo, você vê um monte de menina com os seus celulares gravando vídeo e postando para piloto e fazendo conteúdo. Tem algumas pessoas que têm já essa chavinha da criatividade na cabeça, mas tem algumas ali que não, que a gente vê que precisa ter um lado pedagógico ali, trabalhando ali, alguém que passa esse suporte. E eu estou vendo milhares de pessoas fazendo isso. Sim, é preciso entender primeiro por que você está fazendo aquilo, né? Como e por que você está aplicando aquele conhecimento. Então, não adianta simplesmente pegar um celular, eu vou lá filmar o piloto, faço um clipinho dele. Aí, a gente sempre brinca, né, na nossa agência, nunca é só um clipinho. Inclusive, é o uniforme da minha equipe, nunca é só um clipinho. Tá, é um clipinho de celular, beleza, mas o que ele está comunicando? Qual é o propósito dele? O que você quer vender com aquilo? Sabe? A gente tem que sempre entender o cliente para entender o que ele precisa atingir, né? E aí, dentro desse processo, obviamente que a demanda aumentou muito e o número de profissionais capacitados para atender não acompanhou essa escala. Evidente, isso acontece em qualquer coisa que tem um boom, uma explosão de mercado, acontece esse tipo de fenômeno. E aí hoje eu olho para os autódromos, né, para trazer esse recorte, né, dos autódromos, eu olho 3 vertentes muito grandes, assim, muito presentes. Uma é do autoral, então tem o cara que ele sabe o que ele está fazendo, como ele está fazendo, ele tem narrativa, ele tem linguagem, ele tem estética, só que é autoral. Então, assim, é você pedir para um artista pintar o seu quadro e vai pintar no estilo dele. Se você está feliz com isso, está satisfeita, está tudo bem. Não é um problema, tá? Só que saiba que você vai estar dentro da estética dele, da linguagem dele, e quando ele fizer conteúdo para outro piloto, vai estar com a mesma cara. Parecido, sim. Vai estar parecido. Então, se você quer estar dentro daquela estética, quer ser reconhecido como alguém que está sendo filmado por aquele profissional, tudo bem, ótimo. Tá? Inclusive, tem vários que eu sou muito fã, muitos, assim, bons caras, só que são autorais. Aí tem a outra vertente que é fazer especificamente para o cliente, que é a vertente que eu trabalho. Então, a gente começou a trabalhar há pouco tempo com o Gabriel Casagrande, né? E a gente foi conversando, né, sobre o que a gente ia fazer. A gente levou 2 semanas aí de entendimento, de peneirar tudo para entender como a gente ia direcionar o conteúdo dele. Porque tem que ser para ele. Eu não posso replicar o que eu faço com outro piloto para ele. E o primeiro vídeo que a gente colocou no ar já foi um vídeo que repercutiu muito, que é uma transição em 3D com o anel de campeão da Stock Car, que a gente colocou no ar. Então já repercutiu muito. Eu fiquei muito feliz de acertar de cara, né? Mas teve muita conversa, não foi? Teve um planejamento. Teve muito planejamento, muita pesquisa, muito entendimento do personagem, muito entendimento do que funciona, do histórico das redes dele. A gente foi atrás de muita coisa para chegar nessa solução, né? Então, isso é o personalizado, que é outro caminho. Então, o que vai servir para ele não vai servir para o outro piloto, e do outro piloto não vai servir para o outro piloto, e por aí vai. E tem o terceiro caminho, que é meio que assim, um balaio sem forma,
né, ainda, que é o pessoal, ou o pessoal bom, mas que está começando, ou o pessoal que está lá ajudando, aí, mas não é nem minha praia, mas me pediu para filmar aqui, sabe? Aí tem de tudo, tem até as caça-marido, tem tudo, né? Entra tudo nesse balaio aí. E o nosso papel também, quando a gente está numa prateleira diferente, é olhar para essas pessoas e tentar meio que, tipo, resgatar algumas delas. Puxar o que é legal ali. Puxar o que é legal, orientar as pessoas. Tem gente que não quer orientação, tem gente que já nasceu sabendo tudo, né? Acontece muito. Mas tem gente que ouve a gente. E quando as pessoas ouvem a gente é muito legal, porque a gente consegue fazer uma troca bacana, consegue orientar de alguma maneira, trazer alguma coisa para aquela pessoa. E o mais legal é que a gente não é dono da verdade, né? A gente só tem mais experiência. E às vezes aquela pessoa vai trazer algo novo para a gente. Sabe? Ela vai ter um referencial diferente, ela vai ter uma ideia diferente, e aquilo, de alguma maneira, de repente, vai renovar o que a gente está fazendo também. Então, não é só uma relação, digamos que o mais experiente vai ter mais poder. Via de troca, né? É troca, exatamente. A gente aprende muito com quem está começando também. E essas pessoas, elas precisam ter essa consciência de que você ouve, você, né, fala, né, mais ou menos com a mesma intensidade, você observa, você aplica, tenta, entende se deu certo ou não, mas que a experiência, de vez em quando, sabe, mostra um caminho. Né? Na verdade, você já foi calejado, né, por esse... Muito. A gente é muito calejado e é uma coisa meio... Então não precisa calejar também, né? Vamos ver o que você já fez e aproveitar o que está certo. E às vezes é uma coisa, não é falar, essa linguagem é certa. É só falar assim, não vai por aí, sabe? Só isso. Tipo, cuidado com esse caminho. E, às vezes, é muito elementar, sabe? Não tenha tal comportamento, não tem nada a ver com o seu conteúdo. Seu conteúdo tá bom, mas não tenha este comportamento. Ou não faça isso. Ou fique seguro neste local, sabe? Passa muito mais do que a linguagem, do que a estética, passa muito mais do que isso. Vai por onde a pessoa anda, com quem ela anda, por que ela está precificando daquela forma, se ela tá segura dentro daquele ambiente. Né? Então, a gente orienta também nesse sentido, e o nosso trabalho na organização da Stock, ele foi muito forte também nesse sentido aí. Não só balizou em termos de linguagem, a gente vê muita gente utilizando as linguagens que a gente utilizava, né? Mas a gente vê muita gente seguindo... Conduta, né? Chega a ser... Um livro de condutas. Conduta. A gente vê muita gente seguindo a conduta que a gente orientou que fosse seguida. Né? E isso, para mim, chega a ter um peso maior do que ver a linguagem sendo aplicada. Porque a linguagem é aquilo que eu falei. Não necessariamente ela vai servir. Né? A pessoa tem que, às vezes, partir de algum lugar. Então, ela olha o que foi feito com sucesso, ela começa a fazer parecido para ela começar de alguma forma e dali ela moldar o dela. Ok, não tem problema. Mas... ver a pessoa seguindo as orientações que a gente passou em termos de precificação, né? Andar com segurança dentro do ambiente, que você sabe que o autônomo é um lugar perigoso, entender princípios éticos da coisa, não querer fazer coisas que estão fora da alçada dela ou que não condizem com o mercado. Isso me deixa mais orgulhoso do que o trabalho em si ser replicado por alguém. E eu vi, claro, né, acompanhando o Instagram da Fórmula Grum, tem novidade lá? Eu vi que você está contratando, já encheu de pessoas, você pediu designer, o que vai ter de novo aí? Tem novidade no Fórmula Grum? Tem novidade. Bom, é o seguinte, o Fórmula Grum, ele é um canal sobre conteúdos a respeito de automobilismo, esporte a motor, não factuais. Então, a ideia não é trazer um relato da corrida, isso você vê em transmissão online, streaming, Wikipedia, você acha em tudo que é lugar. Mas é trazer as histórias que estão por trás disso, os porquês daquelas coisas acontecerem. Né? E a gente vai, a partir de 2025, colocar uma ênfase também na parte de arte, na parte de gráficos, não apenas na parte de conteúdo em vídeo. Então, eu estou muito bem servido com uma equipe maravilhosa que faz conteúdo em vídeo para o Fórmula Grum e para os clientes da agência Fórmula Grum, mas a gente vai trazer muito mais a parte de gráficos, de entender o esporte a motor através de gráficos. E por isso que eu fui atrás de designer, para a gente fazer essa seleção, e a seleção está rolando, viu, gente? Mais de 30 pessoas vieram atrás e está rolando. Eu vou te dizer, para a Fórmula Inter, foi muito difícil conseguir designer que entendesse a essência do automobilismo para relatar isso ali na arte. Sim. Conheci a Carol de Goiânia, pessoas do Rio de Janeiro, de outros lugares, que conseguiu transmitir essa adrenalina, tudo aquilo que é necessário do automobilismo, ali a velocidade ali na Sim. imagem. Assim, e tem outro problema, que é o inverso.
É a pessoa que entende de automobilismo, mas ela não consegue traduzir. Hoje de manhã estava vendo um jogo de tênis e aí eu lembrei do momento em que eu cheguei num colega de estágio no Sport TV e falei, você gosta de tênis, né? Me explica o negócio do saque, que eu não entendi. O cara saca sempre e tal. Ele disse, não, ele tem o serviço, ele saca. Eu falei, o que é ter o serviço? O que é o serviço? Aí ele falou, não, ele tá com o serviço, ele saca. Eu falei, não, eu não entendi, explica. E aí demorou uns 5 minutos, sem zoeira. Demorou uns 5 minutos para ele me explicar que cada game um cara tem o serviço. Né? E aí, quando muda o game, muda o cara que saca. Esse processo levou 5 minutos. Eu falei, cara, na televisão você não teria como levar 5 minutos para explicar isso. Você tem que falar isso em 5, em 10. Explicar para o cara. Mudou o game, mudou o cara que saca. Por quê? Eu estava com um pensamento lá e falando, cara, mas não troca não, quando o outro fez ponto não é dele, igual vôlei. Eu tenho que ler o regulamento, né? Mas assim, eu cheguei pensando, não é igual o vôlei, não, que o cara fez o ponto, é ele que saca. Não, ele tem o serviço. Só que esse do ter o serviço foi um termo que ele jogava tênis desde criança, ele está com aquilo na cabeça desde criança. Eu falei, desculpa, eu não sei do que você está falando. Explica para mim, eu sou um leigo. Então, esse processo de explicar para o leigo também é muito fundamental. E a gente, às vezes, tem dificuldade nisso daí. E eu sempre tento trazer didática para o meu discurso, seja como comentarista, eu fazia Fórmula 4, fiz 3 anos como comentarista da Fórmula 4. Você foi comentarista. Exatamente, e não só da Fórmula 4, eu comentava corrida no Sport TV, eu sou narrador de arena da Fórmula E aqui no Brasil, né? Então quando você vai lá no AMB, ouve minha voz lá no AMB, fazia a Fórmula 4, fiz várias corridas no Sport TV também, fiz o WEC, fiz GT, Stock Light, Porsche Cup, um monte de coisa. Tem sempre alguém que está vendo pela primeira vez, entendeu? Tem sempre alguém que está olhando aquilo ali e fala, o que é isso aqui? Que isso? E aí você tem que explicar algumas coisas do zero, você tem que trazer algumas coisas, alguns conceitos muito básicos. Pô, mas eu vejo automobilismo há 20 anos, eu sei disso. Tá bom. Alguém está vendo pela primeira vez e não sabe. Vai acontecer um ponta-taco. O que é isso? O que é o ponta-taco? É um negócio... Não. Então, às vezes, você precisa explicar o básico. O que é turismo, o que é monoposto? Às vezes é o básico do básico. Às vezes, o que é o pneu slick, o que é o pneu de chuva? As pessoas não sabem. Eu lembro que eu fiz uma transmissão uma vez no Sport TV, que o coordenador da transmissão terminou a transmissão, ele veio me abraçar e falou, foi excelente. Você seguiu um princípio básico, que a boa transmissão é aquela que o fã adorou e sua avó entendeu. Ele falou isso para mim. Legal. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Eu guardei essa frase para a vida. Eu falei, isso é muito incrível. E eu passei a seguir isso, sabe? É isso, você está falando para o fã que gosta e explicando para alguém que talvez venha gostar. E aí vamos nas camadas, né? O superfã, o fã sazonal, o fã eventual, o fã potencial, a pessoa que nunca ouviu falar. Tem várias camadas aí que você precisa entender. Então, a gente já tem mais um atributo e uma habilidade do Alexander. Comentarista e narrador de... Comentarista, escritor, narrador, apresentador, repórter. Tem várias skins, né? Aí você escolhe a que você quiser e contrata. Mas é o louco, porque isso que eu falei passa muito pelo trabalho que a gente está falando de criação de conteúdo para terceiros. Não é o meu gosto que vai balizar o que eu tenho que fazer, sabe? Isso é muito neutro, né? E aí você olha, por exemplo, a Stock, a Fórmula 4, eu acompanho todas essas categorias. E eu não sou o brand persona de nenhuma delas. Então, se eu for fazer conteúdo para mim, eu já errei. Eu tenho que fazer conteúdo para quem vai consumir aquilo. Eu tenho, obviamente, um balizamento, um entendimento do que funciona para mim e do que funciona para os outros. Eu vou colocar essas coisas na mesa. Mas se eu ficar só dentro do meu gosto pessoal, eu errei. Então, tem gente que faz mídia social, e essa é uma crítica grande que eu tenho para a gente que faz mídia social às vezes, que é replica tudo igual, não importa a categoria, não importa o piloto, faz tudo igual. Não funciona, tá? Não funciona. Vai entender brand. Vai entender quem é o seu piloto, vai entender quem é a sua categoria, vai entender quem é o seu público. Perfil. Você fala, mas isso está na moda, isso é trend. Tipo assim, desculpa, é trend, a trend vai funcionar para um, não vai funcionar para outro. Mas é tendência. Legal que é tendência. Você precisa entender a aplicabilidade da tendência. Até quando, né? Até quando, se faz sentido para o seu cliente, sabe? Então tem um monte de coisas que vão e vêm, que aí naquela semana só se falou daquilo, só se fez arte daquele tipo, só se brincou com aquela música. Tá, mas aí de repente você vai ver o seu cliente e fala, pô, logística. Eu falo, o que tem a ver? Entende? Aí às vezes você fala, opa, tem a ver. Aí você tira uma sacada de um negócio que aparentemente não tem nada a ver e você coloca ali. Aí você fala, nossa, aquilo você brilhou porque você saiu da bolha. Legal. Mas às vezes você está forçando a barra só. E você tem que pensar nisso. Será que vale a pena eu colocar isso só porque todo mundo está fazendo? Você não é todo mundo, hein? É verdade, verdade. É muito... Como eu posso... Assim,
ou a gente está aqui nesse bate-papo aqui no podcast, mas eu te vejo, você trabalha com um piloto nosso, né? O Alexandre, vou falar o nome certo, o Alexandre Lousa, né? Inclusive te entrevistei para um dos conteúdos dele, né? É verdade. É muito igual, assim, de ver o formato, o jeito que você trabalha, o jeito que você articula, o jeito que você posiciona, e é muito rápido. Em coisas de... Tem vários profissionais que chegam e ficam horas para... Não, vamos fazer de lado, vamos fazer de costas, vamos fazer do avesso, vamos fazer... né? E passar horas ali trabalhando o piloto. Isso foi muito rápido, objetivo, fez aqui, acabou, o material está pronto. E foi assim, eu achei sensacional isso. Porque Quem me ensinou isso foi a televisão, que você não tem segunda chance muitas vezes. Verdade. E assim, quando você está dentro do box, tá naquela adrenalina, naquela corrida, mecânico, engenheiro, coach, aquela pressão em cima do piloto, todo mundo em cima dele, patrocinador atrás, a mulher dele na frente, filmando. E eu acho que isso traz um profissionalismo para quem está ali muito mais tranquilo. Então, eu acho que para quem está na parte de mídia aí, entender essa necessidade de planejar isso antes. Né? Porque aquela quantidade de pessoas ali dentro do box, aquela quantidade de cada um pensando numa coisa dentro da sua área e atacando tudo em cima do piloto, atacando tudo em cima da categoria, complica. Você lembra do termo que eu usei no início? Agregado? Então, é isso. O cerne do trabalho dele é pilotar. Sim. Então, ele vai estar lá, piloto, engenheiro, né, preparador, a gente não está ali dentro. A gente está no entorno. Então, esse entendimento a gente também precisa ter. Né? Você não vai tirar o foco dele de pilotagem, você não vai tirar ele da atividade principal dele. A mídia é importante, tem que ser feita. E eu vou insistir para que ele faça. Só que eu tenho que entender também se eu estou atrapalhando ele ou não. Né? E no caso do Alexandre especificamente é um trabalho legal, porque entram duas frentes aí. Eu tenho um trabalho como Alexander Grunwald e um trabalho como Agência Fórmula Grun. Então, a Agência Fórmula Grun atende o Alexandre como fornecedor de conteúdo de vídeos, né, conteúdos audiovisuais e gestão de mídias sociais. Né? E tem outros fornecedores, né, fotógrafos, designers, enfim, outras várias coisas que não são a minha agência. Né? Mas eu, Alexandre Grunwald, eu sou o gestor de imagem do Alexandre. Então, eu faço todo esse processo do Alexandre, de gestão dele, de criação, né, da imagem dele e de treinamento dele para lidar com a mídia, né, e de gestão dos fornecedores que estão relacionados a isso. Então, existem vários fornecedores diferentes, né? A minha agência está em alguns desses slots aí, mas o meu trabalho com ele vai muito além de criar vídeo ou de fazer gestão de rede social. Ele é um trabalho de ensinar o Alexandre a lidar com mídia. E é um negócio que, às vezes, a gente tem que colocar ele em armadilhas de propósito. Né? Sem contar para ele que é uma armadilha. A gente tem que criar uma situação em que a gente coloque ele num cenário para ver como ele vai se virar. Que né? Você já sabe que é uma situação que possa acontecer. Que vai vir a acontecer se ele estiver no exterior, se ele estiver com um jornalista que não conhece do assunto, ou um jornalista que não sabe quem ele é, né? Ou em uma categoria na qual ele é o estrangeiro. A gente coloca ele nas situações justamente para ele entender e saber se virar. Né? E por isso também é importante que as operações sejam um pouco separadas. Né? Então, às vezes eu tenho produtor, eu tenho gente que está fazendo toda a parte de mídia social, produção do vídeo, além de mim. Né? Eu estou presente, eu estou acompanhando, estou supervisionando, mas eu estou muito mais voltado para o Alexandre, o piloto. Eu estou olhando para ele. Né? Então também muito exige mais essa mentoria da sua parte com o piloto. Com o piloto. Então, eu vou para o evento, eu estou prestando muito mais atenção nele do que na produção de conteúdo dele. Né? Eu tenho gente responsável fazendo isso, né? Eu tenho gente competente fazendo isso, e foi brifada e está sendo supervisionada. Mas eu fico olhando muito mais para o piloto, como ele se comporta, como ele reage, o que ele está fazendo. Isso tudo vira relatório, feedback, conversa. A gente depois troca muita ideia. Teve uma situação em que ele foi mal, ele não queria ser filmado naquele momento, e eu cheguei, chamei ele para conversar e falei, cara, é parte do jogo. Eu sei que você está mal, eu sei que você está se sentindo mal, né? Mas você vai ser filmado. Hoje é uma pessoa que está aqui filmando a seu favor. Né? Amanhã pode não ser. Né? E ele entendeu, e virou depois, isso virou uma coisa muito legal, porque depois daquele episódio ali, ele deu a melhor entrevista que ele já me deu, porque ele assimilou aquilo, entendeu aquilo, absorveu e transformou numa coisa positiva. Então é legal ver também o piloto evoluindo, né? e subindo de prateleira nessa coisa da relação com a mídia. Isso é muito satisfatório. Então, a gente está aqui falando com o Grum,
Como que funciona no caso de piloto? Eu sou um piloto, eu quero participar, eu quero ter a sua agência comigo. Existe ainda espaço nos Existe. Existe. Ainda tem Porque espaço no córtex cerebral? existe. No córtex cerebral principalmente. Mas existe porque as operações elas são modulares e independentes. Então, as coisas, elas não necessariamente elas se acumulam, né? Então, por exemplo, tem pilotos que querem fazer vlogs com a gente. O vlog é um negócio que você fica o tempo inteiro com câmera em cima do piloto. Não dá para eu pegar esse câmera e falar, não, agora você sai daqui, você vai para lá, porque tem outra coisa. Se a gente está em cima do dia a dia do piloto, a gente precisa não só das imagens dele, a gente precisa do sobe-som, da conversa com o engenheiro, né, da confusão que aconteceu no pós-corrida. A gente precisa tudo isso. Isso é sensacional. É meio reality, sabe? Então, isso é que dá um molho no vídeo. Não é uma narrativa pós, não é uma entrevista pós coberta com imagem. A gente precisa do calor do momento. Então, essas propostas, elas são muito estudadas caso a caso, justamente por isso. Porque eu preciso entender o que o piloto quer, eu vou valorar, precificar, entender com ele até onde ele pode ir. E às vezes acontece isso. Ele fala, mas isso tanto eu não tenho. O que dá para fazer por menos? Eu pego e entendo com ele, ó, a gente consegue fazer isso aqui. Isso funciona para você? Funciona, aí a gente vai e faz, entendeu? Então tem um piloto com quem eu trabalho que ele está com um projeto pronto, né, na mesa, que ele toda reunião de patrocínio que ele vai, ele pega e ele leva. Ele, ó, quero fazer isso aqui. A gente montou isso em janeiro. Né? Ele falou, estou levando para tudo que é proposta de patrocínio, reunião de patrocínio, estou levando isso aqui. A ideia é fazer isso. Ele está alucinado para fazer isso. Ele está querendo muito. Só que ele sabe, né, evidentemente, que isso faz parte desse 360 do patrocínio. Né? Tem que estar dentro da conta do patrocínio. Né? E eu respeito isso. Eu não vou forçá-lo a pagar isso do bolso. Não é o meu papel. Né? Mas o fato dele ter entendido que isso faz parte do pacote de business dele, nossa, ele já ganhou o jogo demais nesse momento. Sabe? Ele já está muito passos à frente dos outros. Né? E se de fato ele conseguir o patrocinador para a gente realizar o que a gente quer, vai ser um negócio muito legal e que não tem ainda. A gente não viu algo parecido com isso ainda, feito pelos pilotos brasileiros, pelo menos. Né? Então, vamos ver, né? A gente precisa conversar. Se você é piloto, você quer trocar uma ideia, falar sobre o conteúdo, vem conversar que a gente fala, entende o que você precisa e a gente consegue fazer o bem bolado ali. Então, olha, para entrar no... Isso tudo através do seu Instagram, certo? Entra lá no Instagram. Pode ir no Instagram direto. No seu ou do Fórmula Grum. Ou @Fórmula Grum ou @Agência Fórmula Grum. Você entra por um desses dois, você chama lá na DM, conversa comigo, troca uma ideia. Creators também, do meio? Os creators só são do automobilismo ou são de outras áreas? Maioria de automobilismo, mas tem um creator que é da área de pedagogia, né? Uma creator, né? Que ela é da área de educação parental, que é muito legal também, que tem nada a ver com corrida. Um nicho do nicho do nicho. Exatamente, mas obviamente a gente está muito voltado dentro do meio do automobilismo, né? A gente está presente, né? Dentro do meio do automobilismo. Essa pessoa também pode entrar em contato e entrar com certeza. Parceria, ou conversar com você dessa parte. E corporativo. Corporativo também, quem já entendeu os vídeos, quem já entendeu o formato de negócio e o formato da cabeça pensante do Grum. Acho bem, assim, eu nunca vi uma empresa corporativa seu. Vou começar por olhar, para ver como que é isso. Porque também é de acordo com o cliente, né? De acordo com o cliente. E muito desse trabalho, às vezes, ele é invisível para o grande público. Né? Ele é um trabalho interno. A gente atua muito com endomarketing, que é uma coisa que eu gosto muito desde os meus tempos de publicitário. Que é isso. Qual é o seu público? O seu público, às vezes, é o seu funcionário, é o seu distribuidor, é o seu colaborador, sabe? É o seu revendedor. Você precisa entender para quem você está falando. Né? E a gente trabalha o conteúdo dessa maneira para que ele atinja esse público específico, né? E é muito, muito legal quando a gente vê o retorno disso, quando a gente vê que isso funcionou, né? Às vezes é uma comemoração meio invisível, né? Uma coisa tipo, isso não foi ao ar em lugar nenhum, né? Mas internamente é um negócio muito legal. Vocês vê nos números da empresa, né? Sim, fundamental. Subindo os números da empresa, faturamento, isso é bem bacana. Então, gente, para vocês conhecerem, entenderem, acredito que a grande maioria do meu público já conhece o Grum. Entra no Instagram, segue ele. Quem é piloto que está aí comigo também, tanto da minha categoria quanto de outras categorias que me seguem, conheça o trabalho dele. Eu acho primordial, importantíssimo o marketing esportivo funcionar, além do dia a dia na pista, além de queimar borrachas, que também tem que... Empresa hoje, principalmente as grandes empresas, elas pedem isso, né? Elas não só querem os números na pista.
É o slogan do meu canal, né? Além da velocidade. Sim, É um pouco isso. A gente traz isso para a parte de contar histórias, mas isso vale para tudo, vale para o business como um todo, né? Você trabalhar além da velocidade. sim, acho que é primordial, assim, para todos os pilotos, assim, chega muita mensagem na Fórmula Inter, e a grande maioria pergunta, como eu faço para conseguir ser piloto? Monta seu Media Kit, monta sua, né, sua rede social, vai conversar com alguém que faça parte do mercado, que você precisa criar bons conteúdos, porque é assim que você consegue o início ali, principalmente para quem está começando no kart. Eu vi muita molecada de kart. Então, eu conheço um grupo que já está falando aí do Master aí do Brasil, de mídia. Hoje foi meu dia de glória. Que legal. Obrigada por estar aqui comigo. Ver você ali na pista para mim foi sensacional. Saber que um piloto nosso está sendo agenciado por você. Eu não consegui. Gente, eu fiz uma entrevista com ele que eu mais gaguejei do que falei. Mas obrigada mesmo. E, por favor, faça curso, mande o link. Parei. Já tem, assim, eu converso com vem bastante designer também perguntar, ou alguém manda foto da categoria, manda fotos dos carros, sim, os fãs da categoria. Então, entra lá, conheçam o que o Grum faz. E, por favor, montem o curso, porque tem gente pra caramba pra trabalhar, pra querer começar a trabalhar. Eu acredito que vai ter muita gente que você vai ser mentor. Boa. E olha, não vou esquecer dessa vez. Nossa, tem Aqui é para você tomar o seu café e lembrar da gente. Muito bom. É a nossa xícara Aqui, de ó, Premier gente, Racing. essa está desembalada. Muito bom. Muito Nos obrigado. encontramos em agosto, né? Em agosto a gente está lá no ECPA. Estaremos lá fazendo nosso conteúdo. Próxima etapa, você junto com o Alexandre, nós lá com a categoria. E muito obrigada mesmo, viu? Valeu, muito obrigado a você. Se você quiser, inclusive, ver a sua entrevista, ver a entrevista que ela deu lá, tá no canal no YouTube do Alexandre Lousa. Você escreve Alexandre Lousa, Racing Driver, tá lá o conteúdo sobre a rodada dupla que ele fez, né? Que ele correu em 2 categorias no mesmo fim de semana. Foi muito legal, você deu entrevista lá para esse conteúdo. E para os pilotos é isso. Eu acho que a dica é: entenda quem você é, entenda para quem você fala e, principalmente, para quem seu patrocinador fala, que é quem vai pagar a conta, quem vai transformar o seu sonho em realidade. Você precisa entender com quem ele precisa estar em contato e a partir disso você constrói seu conteúdo, né? Seja comigo, seja com quem você quiser, mas isso é fundamental, isso é muito importante. E legal demais você estar dando esse espaço. Valeu mesmo, viu? Obrigado. Obrigado e parabéns aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.